Olá, seja bem-vindo ao curso Capacitação Teológica. Muito bom ter você aqui neste curso. Bom nós darmos continuidade a esse estudo tão maravilhoso, onde nós estamos aqui falando sobre a Cristologia. Eu quero convidá-lo nesse momento para fazermos uma breve oração. Amado Pai, querido Deus, queremos agradecer ao Senhor pelo dom da salvação que temos em Cristo Jesus. Agradecê-lo por este privilégio de estudarmos as Sagradas Escrituras. Dá-nos agora, neste momento, sabedoria para compreendê-la. Abençoe o nosso querido irmão, nossa querida irmã, nosso amigo, nossa amiga, que está agora aqui conosco para estudarmos e também para aprendermos com esta aula. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre a divindade de Jesus. Nós falamos na última aula a respeito da pré-existência de Jesus, onde Jesus ele sempre existiu na divindade, e agora vamos falar diretamente o que a Bíblia revela sobre a sua divindade, sempre levando em consideração aqueles conceitos cristológicos do passado, onde afirmavam, que Jesus ele não era plenamente Deus e toda a essência de Deus. Nós precisamos compreender claramente isso, porque a nossa salvação ela está ligada diretamente à nossa compreensão de quem realmente é Jesus. Eu gostaria de iniciar essa aula hoje fazendo essa pergunta para você. Quem é Jesus para você? Ele é apenas uma pessoa, uma personagem histórica, alguém que viveu 2 anos lá no passado? Para algumas pessoas, ele não passa simplesmente de um grande líder. Eles dizem assim, Jesus foi um grande líder, um exemplo. Mas quem é para você? Jesus ele deve ser para nós, o nosso Senhor e também o nosso Salvador. Emanuel, Deus conosco, aquele que veio a este mundo para nos salvar, para nos dar o privilégio da vida eterna. Que ao estudarmos esse tema hoje, possamos nos maravilhar com o amor de Cristo, que possamos ter isso em nossa mente. Vamos lá? Então eu quero convidá-lo para ler Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 17. O apóstolo Paulo, falando aqui a respeito da divindade de Jesus, diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Eu não vou entrar aqui neste momento, mas nós vamos ter uma outra aula, provavelmente a última aula, onde nós vamos estudar os termos teológicos. Aqui, por exemplo, aparece a palavra primogênito, o primogênito de toda a criação. Algumas pessoas, erroneamente, traduzem esse termo primogênito ali, dizendo que, na realidade, Jesus foi o primeiro ser a criado. Sabe aquela visão lá de Nicéia? Que ele foi gerado com a mesma substância do Pai, e depois que ele criou todas as coisas? Mas veja que essa não era a visão apostólica, não era a visão do apóstolo Paulo. Se você olhar aí na última parte do texto, onde está escrito assim, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. Então Paulo usa uma afirmação positiva quando diz assim, tudo foi criado por meio dele, e ele é antes de qualquer coisa que foi criado. Então, se ele é o agente criador, e Paulo diz assim, ele é antes de todas as coisas. E acima de tudo, aqui, o que é mais importante também, queridos, é quando Paulo afirma, todas as coisas subsistem por ele. Jesus, ele não é só criador do universo. Jesus é o mantenedor do universo. Ele mantém o universo. É claro, em união com a divindade, o Pai,
e o Espírito Santo. Mas ele é o agente criador e mantenedor do universo, segundo o que está escrito aí. E logo, é claro, não é? E João, logo em seguida, também vai escrever lá no Evangelho de João, capítulo 1, né, no verso 1, quando diz assim: no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No verso 2, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que existe existiria. Observe essa afirmação? É a mesma linha do apóstolo Paulo, dizendo que ele é antes de tudo e ele então é o agente criador. Aí está. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Miqueias capítulo 5, verso 2. Leiamos. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eu quero aqui entrar nessa questão, eu até tinha já mencionado numa aula anterior para vocês, a questão da palavra egoemi. Quando Jesus ali conversando, né, com alguns fariseus, doutores da lei, e Jesus, nesse diálogo, ele faz essa afirmação dizendo eu sou. Jesus faz essa afirmação 3 vezes. Nós vamos ver aqui no Evangelho de João capítulo 8, 24. Na primeira ele diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou. Observe isso aqui. Isso aqui é muito profundo. Jesus está dizendo que qualquer pessoa, não é só fariseu, não era só o doutor da lei, mas qualquer pessoa, isso é teologicamente embasado, né? Teologicamente embasado na palavra de Deus. Qualquer pessoa que nasce neste planeta, se não crer que Jesus é Deus, morrerá em seus pecados. Isso é importante. Então, se vocês não crerem que eu sou, é que ele está usando aqui a expressão egoemi. Aí está no verso 28. Vamos ler. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então reconhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Jesus, ele foi bem enfático, né? Quando ele disse assim: quando eu ressuscitar, vocês vão compreender que realmente eu sou quem eu disse ser. Eu sou. E no verso 58, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Foi aqui que, né, os fariseus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Aí Jesus faz a pergunta para eles, né, por que vocês querem me apedrejar? Por qual obra, né? E aí então eles disseram assim, não é por obra nenhuma. Mas você, sendo homem, se faz Deus. Porque eles entenderam quando Jesus ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Se nós pudéssemos aqui traduzir, não é, de uma forma bem simplesinha para qualquer pessoa compreender, Jesus está dizendo assim, em verdade, eu digo para vocês, antes que Abraão existisse, eu já era Deus. Não é isso? É impressionante, é impactante, não é? João capítulo 17, verso 5 também, na oração aqui sacerdotal que Jesus faz por seus discípulos, na oração que Jesus também incluiu a nós, porque nessa oração ele também orou por nós. Ele falou, não oro somente por estes, mas oro por todo aquele, ou por aqueles que irão me aceitar. Jesus orou por nós, e nessa oração,
quando Jesus está orando por ele mesmo, ele diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Jesus, ele já existia e era um ser divino. Em Hebreus capítulo 7, verso 3, diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Observe aí que o autor, né, de Hebreus, para nós, ou para muitos creem que é o apóstolo Paulo, diz assim claramente: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias. Uma clara afirmação, uma alusão clara aí à eternidade de Jesus. No Apocalipse capítulo 22, verso 13, nós encontramos a própria declaração do próprio Jesus, quando ele diz assim: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ali tem uma declaração clara, né, do próprio Jesus, de quem ele era. Bom, nós temos também uma declaração de Ellen White que ela diz assim: Cristo é o Filho de Deus pré-existente, existente por si mesmo. Falando de sua pré-existência, Cristo conduz a mente através de séculos incontáveis. Afirma-nos que nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Aquele cuja voz os judeus estavam então ouvindo, estivera com Deus como alguém que vivera sempre com ele. Essa é uma afirmação, né, de Ellen White. Ela continua: ele era igual a Deus, infinito e onipotente. É o Filho eterno, existente por si mesmo. Em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho, tem a vida. Em outro lugar ela diz assim: eu vos admoesto, não coloqueis vossa influência contra os mandamentos da lei de Deus. A lei tal como Jeová escreveu no templo do céu. O Senhor apareceu na antiguidade a Abraão, dizendo: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Gênesis 15, 1. Esta é a recompensa de todos quantos seguem a Cristo, Jeová Emanuel. Essa citação que ela faz aqui. E ela continua dizendo: aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Observe que esses textos eles são importantes para nós. Em outro lugar, também, Jesus ele diz assim: eu dou a minha vida e eu torno a tomá-la. Eu tenho poder para isto. Falando ali com os fariseus, ele fala sobre isso, sobre o seu poder. E ele falou que ele morreria e ele falou que ele ressuscitaria no terceiro dia. Ele daria a sua vida e ele teria o poder para tomar a sua vida novamente. Ela diz aqui: Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo em quem estava o nome Jeová, e que velado na coluna de nuvem ia diante das hostes, mas foi também ele que deu a Israel a lei, por entre a tremenda glória do Sinai. Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei do seu Pai. Foi ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. Os 10 mandamentos foram pronunciados pelo próprio Deus. Olha isso. E por sua própria mão foram escritos. São de redação divina e não humana. Eu gosto muito desse texto, quando Ellen White faz essa afirmação de que quem escreveu a lei, isso está na Bíblia, né? Claramente foi Deus quem escreveu os 10 mandamentos. Foi Deus quem deu a Moisés as 2 tábuas de pedra. E é bom a gente relembrar aqui, não é, se
alguém lhe perguntar, mas qual pessoa da divindade? Porque quando aparece a palavra Deus, lá na Bíblia, no Antigo Testamento, eu só posso determinar a pessoa pelo contexto. Nós já estudamos isso aqui. Então, mas qual pessoa? Lembra lá do sobe ao Senhor e depois sobe a mim? Isso claramente, aquela passagem, né, de autoridade que o pai passa para o filho e que o filho, então, passa ali a ter toda a condução da história deste mundo em suas mãos. E foi ele que apareceu para Moisés na sarça, foi ele quem apareceu para Moisés e os líderes de Israel, que eles viram o Senhor, e foi ele que escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos, e foi ele, Jesus, quem deu os mandamentos para Moisés. Lembra uma passagem bíblica que nós encontramos lá nos Evangelhos Sinóticos, onde Jesus estava com os seus discípulos num dia de sábado, passando ali numa plantação de trigo, e os seus discípulos começam então a colher, não é, trigo, e começam a comer. E ali os fariseus começam a atacar Jesus, dizendo, olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito no dia de sábado. E há um momento em que Jesus diz assim, eu sou o Senhor do sábado. Jesus é o autor da lei, foi ele quem escreveu a lei. E quarto mandamento, quando ele escreveu, dizendo assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar, foi ele quem escreveu. Na realidade, foi ele quem deu o sábado para Adão e Eva lá na criação. Muitos dizem que o sábado não precisa ser guardado, porque na realidade o sábado foi dado somente para os judeus. Mas lá no Éden, não existia nenhum judeu. Lá no Éden, só os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E eles receberam o sábado como um presente. E lá, quando lemos, lá em Gênesis, Deus criou o mundo em 7 dias. Na realidade, ele criou todas as coisas em 6, e o 7, ele criou esse dia como um dia especial e presenteou os nossos primeiros pais. E aquele dia deveria ser um dia sagrado, separado. E por isso que Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado. Foi ele quem escreveu isso na lei de Deus. A autora continua dizendo assim, Deus é autor das leis físicas tanto quanto é da lei moral. Sua lei está escrita com seu dedo em cada nervo, em cada músculo e em cada faculdade que ele confiou ao homem. A transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é o autor do nosso ser. Criou a estrutura humana. É o autor das leis físicas, assim como da lei moral. Então não precisamos, né, ter nenhuma dúvida da divindade de Jesus, que ele está conduzindo a história deste mundo dentro do escopo do grande conflito. Quando terminar o grande conflito, Jesus ele vai devolver este mundo restaurado à autoridade suprema do Deus Pai. João 18, verso 1, novamente nós temos aqui essa ênfase. Leia aí comigo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Lá vai a pergunta. Preparado? Quem é o Senhor dos Exércitos? É o Deus Pai, nesse contexto aqui, de Isaías 6,5. Quem foi que Isaías viu? Foi o Deus Pai ou o Deus Filho? Quem? Baseado em tudo isso que nós já estudamos. Eu vou ter que voltar ao texto anterior, que diz assim, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seu seio, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, baseado em João 18:1, quem foi que Isaías viu e ele o denominou como o Rei,
o Senhor dos Exércitos? Pergunta para a prova, hein? Tá ok? E é claro, a resposta, a segunda pessoa da divindade, Miguel, o arcanjo, Jesus, o Cristo, a rosa de Sarão, o Deus eterno, o príncipe da eternidade. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,21. Eu gosto muito desse texto aqui. Aliás, se vocês observarem, todo o Evangelho de João, né, que foi escrito já no final do primeiro século, todo o Evangelho de João, ele inicia e ele termina exaltando a divindade de Jesus. Na realidade, o Evangelho de João vem para contrapor o gnosticismo que já estava se levantando no primeiro século. Aquela ideia, não é, do gnosticismo que se desenvolve depois no segundo século, de que na realidade Jesus, ele não era Deus. E João, movido pelo Espírito Santo, escreve o quarto evangelho. E esse evangelho tem a finalidade de mostrar que no princípio ele era o Verbo, que o Verbo estava com Deus e que o Verbo era Deus. Todos os demais evangelhos, no caso os sinóticos, fala do nascimento de Jesus como um homem. Fala da sua origem como um homem. Mas João, ele busca antes. Fala de Jesus na sua pré-existência, como Deus, como ser pertencente à divindade. E eu quero concluir esta aula, neste momento, dizendo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que mantém todas as coisas em tuas mãos, nesse momento difícil que todos nós estamos passando, esse momento em que a humanidade está passando, nós temos a certeza que Deus, ele administra a história. Nós temos a certeza que Deus, ele está tomando o seu povo em tuas mãos. Eu quero dizer para você, o Salmo 91, ele reflete claramente o momento que nós estamos vivendo. E é um salmo profético, né? Poderíamos assim dizer. E esse salmo nos diz assim, que nos últimos dias sobrevirão coisas difíceis a este mundo. Mas nós temos a promessa que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu não sei como você está, se você está com medo de tudo isso que está passando, se você está temendo o futuro. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode confiar em Deus, porque assim como Ele sustenta todo o universo, Ele vai sustentar a sua vida também. E como diz lá no Salmo, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me ouvindo neste momento, entregue sua vida plenamente a Jesus, confia nele e Ele vai cuidar de você. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima aula.